Então galera, eu sou o Wash e como prometido eu estou trazendo agora a segunda parte da aula da teoria geral do crime e também a resposta do nosso caso hipotético que eu deixei a dúvida para os senhores na aula passada. Para isso a gente vai retomar a leitura novamente do caso para a gente poder responder por que Dejair não vai responder por homicídio consumado. Então vamos ao exemplo. O caso dizia que Dejair disparou vários tiros contra Pedro, que foi socorrido com vida pela ambulância do SAMU. No caminho para o hospital, a ambulância sofre um acidente e Pedro morre em decorrência do acidente. Neste caso, Dejair responderá por homicídio consumado previsto no artigo 121 do Código Penal. A resposta, como eu tinha dito para os senhores, era que não, que Dejair iria responder por homicídio tentado. Para a gente entender isso aqui, por que ele vai responder por homicídio tentado, a gente vai analisar com cuidado o dispositivo do artigo 13, parágrafo 1º. E o artigo 13 vai dizer que a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu resultados os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Vamos analisar aqui com cuidado. Primeiro, o que é superveniência? Superveniência é aquilo que vem depois. O que é uma causa relativamente independente? É uma causa que relativamente ela é independente, porque ela tem uma certa independência com relação à causa que deu origem. Por exemplo, vamos lá voltar ao nosso caso hipotético. Dejair queria matar Pedro. Para isso ele foi e deu vários tiros contra Pedro. Mas Pedro foi socorrido por vida pelo SAMU, correto? Então Pedro poderia normalmente, sem nenhum problema, seguir até o hospital e ter sobrevivido àquilo ali. Mas só que aconteceu um acidente no caminho. Ou seja, teve aí um lastro temporal. É por isso que vai excluir a imputação quando por si só produziu o resultado, porque o que realmente matou Pedro foi o acidente e não foi os tiros. Os tiros só foi uma causa que ligou Pedro ao acidente de trânsito, mas não foi o tiro que matou Pedro. Então, a conduta que Dejair praticou antes, sim, isso sim vai imputar ele. Ou seja, até o momento que Pedro foi socorrido com vida pelo SAMU, ele estava vivo, não estava? Ou seja, tínhamos aí uma tentativa de homicídio. É por isso que Dejair responderá somente por homicídio tentado, ok? Então vamos analisar agora o quarto elemento, que diz respeito à previsão normativa. Primeiramente eu vou trazer aqui para os senhores uma regra geral. E essa regra geral significa o que, Washington? Essa regra geral é que leis penais que vão tipificar condutas, ou seja, leis criminais, só podem ser feitas em regra pela União. Compete privativamente à União legislar sobre o direito penal. Porém, algumas questões de interesse local podem ser autorizadas por lei complementar ao Estado legislar. E isso não sou eu que estou dizendo. Quem diz isso é a nossa Constituição, lá no artigo 22, que vai dizer que compete privativamente à União legislar sobre, inciso 1º, direito penal, mas só que a gente tem que tomar um cuidado, porque quando a gente vai lá no parágrafo único do artigo, vai dizer que a lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Ou seja, um estado pode legislar sobre direito penal? Pode, mas só que tem que ser uma coisa de interesse local e que não vai contrariar a União e nem a própria Constituição, ok? E aqui eu vou fazer pequenas observações. Primeiro, que você aprendeu que, em regra, somente a União pode criar lei penal, correto? Mas então, e se o presidente da República quiser, por meio de medida provisória, tipificar uma conduta? Ele pode? A resposta é não. Segundo o STF, o presidente da República não pode, por meio de medida provisória, tipificar uma conduta. A segunda observação
Para tipificar uma conduta, não usamos regra geral, não usamos analogia e bons costumes. A única coisa que a gente vai usar para tipificar uma conduta será a lei. Se aquela conduta estiver prevista na lei, aí sim posso dizer que é um crime, ok? Então, neste caso, não cabe uma interpretação extensiva. Então, vamos seguir agora para o quinto elemento, que diz respeito ao elemento subjetivo. E o que é o elemento subjetivo? Basicamente, elemento subjetivo vai dizer se uma conduta ela é dolosa ou se ela é culposa, ok? E isso está previsto lá no artigo 18 do Código Penal Brasileiro. Só que a gente não vai trazer a leitura dele aqui, a gente só vai analisar o que é dolo e o que é culpa. Vamos começar primeiro com dolo. E o que é dolo? Dolo é quando a gente quis ou assumiu o risco de produzi-lo. Essa forma de que o agente quis ou assumiu vai dividir em duas formas. A primeira diz respeito a quando o agente quis o resultado. Quando o agente quis o resultado, iremos chamar de dolo direto. O agente, desde o início, ele orienta sua conduta para alcançar e conseguir o resultado delituoso previamente pretendido. Agora, quando o agente assumiu o risco, dizemos que ele incorreu em dolo eventual, ou seja, o agente não pratica conduta para alcançar um resultado delituoso previamente pretendido, mas ele assume o risco de produzir o possível resultado. Ok? Pois bem, feita a análise do que é dolo, iremos agora analisar o que seria culpa. E culpa é quando a gente deu causa a um resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Vamos analisar o que é cada elemento desse dentro de culpa. Vamos começar primeiro com imperícia. O que é imperícia? É quando o agente tiver praticado uma conduta pela qual ele não tem a habilidade necessária. Para explicar o que é imperícia, imprudência e negligência, eu vou dar exemplos de trânsito. Por exemplo, o que é eu dizer que uma pessoa é imperita para conduzir um veículo de automotor? Significa dizer que essa pessoa não tem a carteira nacional de habilitação. Ela não foi submetida pelo exame do Detran. Isso significa que essa pessoa é imperita. Agora, o que significa eu dizer que essa pessoa é imprudente? Que significa quando a pessoa age com ausência de zelo. Um exemplo disso no trânsito seria uma pessoa numa via com a velocidade permitida de 60 km por hora e ela está a 100 km por hora. Ou seja, ela está tendo uma falta de cuidado, ela está agindo sem zelo, ok? E o que eu dizer que uma pessoa é negligente? Negligente é quando o agente não cumpriu com o seu dever, ou seja, ele se omite em um procedimento necessário em sua conduta. Trazendo isso para a realidade do trânsito brasileiro, significa dizer, por exemplo, eu tenho uma criança de 5 anos e eu não quero carregar ela na carteirinha de segurança. Eu prefiro carregar ela sem o dispositivo de segurança, ou seja, eu estou sendo negligente nesse caso. Ok? Feito a análise dos dois elementos subjetivos, dolo e culpa, eu vou trazer dois exemplos aqui que são bastante comentados pela doutrina, que geram um pouco, às vezes, até de dúvida entre os estudantes e tudo mais. E quais são esses dois exemplos? Vamos lá a dois casos hipotéticos. O primeiro caso vai dizer que o agente, em estado de embriaguez, conduzindo um veículo automotor e atropela um pedestre que venha a óbito, teremos dolo eventual? Esse é um ponto-chave. Muitas vezes vemos na mídia que o agente, quando está embriagado, assume o risco de matar. Inclusive, só para fins didáticos, eu não vou entrar em questão de onde ocorreu esse fato, nem a data, mas teve uma vez que uma certa pessoa frequentou um bar, bebeu algumas cervejas, pegou o veículo e acabou atropelando um pedestre que veio a óbito. E a repórter, fazendo uma entrevista com a delegada, e perguntou se realmente o agente tinha agido com dolo eventual. E aí a delegada tinha falado que não, e que o agente iria responder por homicídio culposo de trânsito. E a repórter questionou ela por quê, ela falou que era um pouco complexo de explicar aquilo ali, e aí ela acabou saindo, dando as costas e saindo. E aí essa repórter e muitas pessoas na rede social ficou falando que a delegada era burra, que ela não tinha conhecimento, que ela não sabia e tudo mais. Mas na verdade, quem foi realmente o ignorante nessa história toda foi a própria repórter e essas pessoas que seguiram essa ideia da repórter. Isso por quê? Porque segundo o STF,
O único fator de risco não faz surgir dolo eventual. E qual é o único fator de risco nesse caso hipotético aqui que está em tela para vocês? Que é a embriaguez. A embriaguez por si só não faz surgir dolo eventual. Repito, a embriaguez por si só não faz surgir dolo eventual. Ok? Então, neste caso, o agente ele vai responder por homicídio culposo de trânsito com a qualificadora embriaguez. Mas espera aí, Washington, vai ser sempre assim? O cara ele se embriaga e aí ele pega um carro, atropela e aí não teremos dolo eventual? Não. Por exemplo, quando que teremos dolo eventual? Se caso esse agente tivesse, além de embriagado, dirigindo o veículo em alta velocidade, fazendo zigue-zague, puxando cavalo de pau, ou então andando na contramão, aí já teríamos mais de um fator de risco, ok? E aí, se temos mais de um fator de risco, obviamente, esse motorista assumiu, segundo o STF, o risco de produzir o resultado, incorrendo assim em dolo eventual. Ou seja, aquilo que era considerado homicídio culposo de trânsito vira homicídio consumado, ok? E aí, o segundo exemplo vai dizer pra gente que um motorista de ônibus dirigindo corretamente em uma via em perfeito estado de consciência, ou seja, ele não estava embriagado, atropela e mata um ciclista que avançou um sinal. Neste caso, qual crime o motorista praticou? E a resposta é nenhum. Esse motorista de ônibus ele não praticou nenhum crime. Outra coisa que acontece muito nos dias atuais, nas grandes e pequenas cidades, e até mesmo no interior, e que muitas pessoas acham que é crime, porque a mídia fala que é um crime, mas na verdade não há crime nessa conduta. Por quê? Se formos analisar o elemento subjetivo, vamos ver que o motorista, primeiramente, ele quis o resultado? Não. Ele assumiu o resultado? Não, porque ali no exemplo diz que ele estava dirigindo corretamente uma via em perfeito estado de consciência. Ou seja, ele não quis e nem assumiu o resultado. Ou seja, descartamos o dolo. E aí, se a gente for analisar a culpa, não, ele estava dirigindo corretamente na via. Ou seja, ele não foi nem negligente nem perito, porque ele já era motorista de ônibus, ou seja, ele tinha a perícia e ele não incorreu em imprudência. Ou seja, a gente também descarta a culpa. Se a gente não tem dolo, se a gente não tem culpa, a gente não tem um elemento subjetivo. A falta do elemento subjetivo desconstitui a conduta delituosa. Ou seja, não há crime neste caso. Beleza? Feito essas considerações no caso hipotético, iremos agora analisar o próximo elemento constitutivo e último também do fato típico, que é a relevância jurídica e social. A relevância jurídica e social ela é também conhecida como princípio da insignificância e ou criminalidade bagatela. E ela vai remitir para a gente a exclusão do crime por atipicidade material da conduta. E aqui eu vou fazer uma pequena observação. O princípio da insignificância não exclui a culpabilidade e nem a ilicitude. Ele vai excluir a tipicidade material. Ou seja, nós já paramos de analisar lá no fato típico. A gente não vai precisar de analisar a conduta antijurídica ou se ela é culpável. Ok? Segunda observação. Por que desconstituir crime por atipicidade material da conduta? Porque o direito penal ele é a última ratio, ou seja, o direito penal ele deve se preocupar com coisas realmente importantes, coisas que têm um grande peso na sociedade, e não se preocupar com coisinhas minúsculas, entre aspas, ok? E aí, para a gente poder identificar se há realmente o princípio da insignificância em uma conduta, a gente vai adotar o posicionamento do STF. E o STF vai dizer que o reconhecimento da insignificância será indispensável à observação cumulativa, ou seja, de todos os 4 vetores. E quais são esses vetores? O primeiro será a mínima oficialidade da conduta do agente, ou seja, se o agente praticar sua conduta com grave ameaça ou violência, não há de se falar em princípio da insignificância. Ou seja, roubo não se qualifica com princípio da insignificância. Agora, furto, sim, furto é possível. Próximo elemento seria a ausência de peculiaridade social da ação.
E próximo elemento também seria o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. E o último, para finalizar, seria a inexpressividade da lesão jurídica causada. Para decorar esses 4 elementos, tem um esqueminha, um macete, que significa MARE, que são as iniciais dos vetores que, segundo o STF, é indispensável para reconhecimento da insignificância. Ok? Fazendo umas pequenas observações, para a gente poder aplicar o princípio da insignificância no crime de furto, que eu falei com vocês que em alguns casos se aplica, a gente deve observar a situação econômica da vítima. Por exemplo, se eu vou furtar R$100 de, por exemplo, um auditor fiscal que ganha em torno de R$14.000, vai fazer uma diferença para ele? Ele vai passar fome por causa disso? A resposta, não, ele não vai passar fome por isso, porque às vezes ele gasta R$100, isso é um exemplo, tá, pessoal? Em uma sexta-feira à noite com os amigos, por exemplo. Mas se eu furtar R$100 de quem ganha um salário mínimo e tem 2 ou 3 filhos para cuidar, vai fazer com que ele e sua família passe fome? Vai. Então, nesses casos a gente tem que colocar na balança e analisar realmente, olha, vai caber o princípio da insignificância ou não vai caber? Ok? A segunda coisa que devemos observar aqui é uma coisa que realmente gera dúvida em alguns estudantes, que se cabe ou não o princípio da insignificância nos crimes de contrabando ou descaminho. Primeiramente, vamos entender o que é contrabando e o que é descaminho. Descaminho é quando eu entro com mercadoria dentro do território nacional sem pagar imposto, ou então eu só nego somente parcialmente o imposto. Agora, o crime de contrabando é já quando eu entro com mercadoria dentro do território nacional, seja essa mercadoria ilegal, ou às vezes ela nem precisa ser ilegal. Ela pode ser, às vezes, uma mercadoria controlada, ou às vezes eu tenho uma restrição de vender ela, que é uma mercadoria legal, mas eu tenho uma restrição de vender. Ou seja, mesmo que eu quisesse trazer essa mercadoria aqui e pagasse o imposto, eu não ia poder fazer isso. Isso incorre em crime de contrabando. Quer um exemplo? Cigarro só pode ser vendido no Brasil se ele é produzido aqui no Brasil. O que acontece geralmente na fronteira do Brasil e Paraguai é trazer cigarro do Paraguai para o Brasil. Cigarro é ilegal no Brasil? Não, mas o cigarro que é trazido do Paraguai e não é monetizado aqui é ilegal, não pode. Ou seja, eu tenho uma mercadoria que é legal, mas ela não pode ser vendida aqui. É um exemplo de contrabando. Ok? E aí vamos analisar. Cabe insignificância em contrabando e descaminho? A resposta é que não cabe insignificância no crime de contrabando, mas no crime de descaminho cabe. Ok? E aí como que fica essa situação? Aqui a gente vai ter uma pequena briga entre aspas, tá? Entre o STF e o STJ, porque para reconhecimento da insignificância no crime de descaminho, segundo o STF, o patamar máximo é até R$20.000, mas para o STJ o patamar é até R$10.000, ok? Qual que eu vou usar? Vai depender, se parar lá no STJ será R$10.000, se for no STF é R$20.000, vai depender do seu caso concreto. Ok? E do que a questão vai vir te perguntar. Se a questão falar de acordo com o STF, aí você vai usar R$20.000. Ah não, de acordo com o STJ, R$10.000. Ok? E aqui surge uma dúvida também. Por exemplo, se eu vou lá nos Estados Unidos e aí eu vou fazer a farra lá, eu vou comprar uns 4 PlayStation 4, vou comprar uns 2 Xbox One, vou comprar um Mac, vou comprar um iPhone, vou comprar um tanto de coisa. E aí quando eu chego aqui no Brasil, a minha mercadoria passou de $500 que eu estou trazendo lá. Eu vim de avião no caso. Passou de $500 e aí então a Receita Federal vai me barrar e aí ela vai olhar e vai dizer que eu estou devendo de imposto para poder entrar com a mercadoria aqui R$9.000. E aí eu vou falar, não, isso é insignificante, eu vou querer entrar com a minha mercadoria aqui, e aí a Receita Federal vai lá e prende suas mercadorias. E aí você vai ficar com raiva dizendo, não, mas isso é insignificante. A resposta é o seguinte, pessoal, nós nunca devemos analisar uma conduta de acordo só com um dispositivo jurídico. O que eu quero dizer que embora não vai ter consequência penal, porque você não vai ser preso
por causa disso. A sua mercadoria vai ser presa. Isso por quê? Porque há uma consequência administrativa e a Receita Federal pode sim prender sua mercadoria. E se você não pagar ela ainda em 30 dias, ela vai ser leiloada. E para finalizar aqui, pessoal, eu gostaria de trazer uma dica que é para vocês assistirem um documentário Bagatela de Clara Ramos. Esse documentário é bastante interessante porque ele traz várias vertentes do princípio da bagatela, ou o princípio da insignificância, ou da relevância jurídica social. Como eu já falei para vocês, eles podem vir com essas três denominações. E ele realmente vai mostrar como que é a realidade brasileira com relação à criminalidade de bagatela. Pois bem, pessoal, chegamos agora ao final dessa segunda parte dessa aula e também no final da aula da teoria geral do crime. Não iremos abordar aqui crime consumado e crime tentado, pois irá fugir do nosso foco, que é somente a teoria geral do crime. Futuramente, a gente pode trazer esse debate em aulas para a gente ver o que seria um crime tentado, o que seria um crime consumado, mas fato é que eu quero dizer para os senhores que tanto o crime tentado quanto consumado, eles precisam desses elementos do fato típico, ok? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham realmente gostado dessas duas aulas. Comentem aí suas sugestões, suas críticas para as próximas aulas. E até a próxima, pessoal, e muito obrigado por ter assistido. Valeu!